Ela tinha apenas 31 anos quando o mundo parou para falar dela. As manchetes diziam: a influenciadora que parecia uma boneca humana se foi. Mas o que ninguém sabia era o quanto aquela aparência perfeita escondia algo muito mais profundo e doloroso. Bárbara Jankowski sempre sonhou em ser notada. Desde adolescente, ela passava horas em frente ao espelho, treinando poses, sonhando com o dia em que alguém diria: "Você é linda demais para ser real." Quando as redes sociais surgiram, ela viu a chance de se tornar tudo o que sempre quis: admirada, seguida, desejada. No começo era apenas diversão. Um vídeo aqui, uma foto ali. Mas cada curtida se tornou uma dose de algo viciante. E quando os seguidores começaram a se multiplicar, Bárbara passou a viver apenas para isso. Dietas extremas, procedimentos estéticos, filtros, ângulos perfeitos. Ela descobriu a fórmula da perfeição. E o público amou. Nascia a Barbie humana, a imagem da beleza inalcançável. Mas por trás daquela pele impecável havia uma alma exausta. Cada elogio vinha acompanhado de uma cobrança esmagadora. Cada comentário dizendo "você é perfeita" plantava o medo de um dia deixar de ser. E quando alguém escrevia "você está diferente", o pânico tomava conta dela. Aos poucos, Bárbara começou a se isolar. Ela saía menos, dormia pouco, vivia apenas para manter a imagem que o mundo exigia. O espelho, que antes era seu aliado, virou um inimigo. As luzes do ring light substituíram a luz do sol. Os amigos se tornaram apenas seguidores. E o amor virou um número na tela. Mesmo assim, ela continuava sorrindo para a câmera. Postava frases positivas, falava sobre amor próprio enquanto, por dentro, chorava sozinha no banheiro. Ela dizia "eu me amo" para tentar convencer a si mesma. Mas ninguém via o que acontecia fora dos stories. Um dia, durante uma live, ela travou. O olhar ficou distante, a voz trêmula, e um silêncio constrangedor tomou conta da transmissão. Nos comentários, alguém perguntou: "Está tudo bem?" Ela apenas respondeu: "Está, é só cansaço." Mas era muito mais do que isso. Era o peso de sustentar um personagem que ela mesma já não reconhecia mais. Nos bastidores, os médicos alertavam. Seu corpo estava dando sinais de exaustão, mas ela insistia. Só mais este projeto, só mais uma parceria. Até que um dia, o corpo finalmente disse basta. Naquela manhã, o celular dela ficou em silêncio pela primeira vez. Nenhum story, nenhuma publicação. Horas depois, a notícia se espalhou como um incêndio. Bárbara Jankowski, a Barbie humana, havia partido. E foi só depois da sua morte que muitos começaram a enxergar o que ela tentava dizer nas entrelinhas. Mensagens antigas que antes pareciam banais ganharam um novo significado. Desabafos sutis como "a perfeição cansa" ou "nem tudo que brilha é felicidade". Mas poucos perceberam a tempo. A morte dela virou notícia, mas também um espelho. Um reflexo do que a busca incessante por validação pode fazer com quem esquece de olhar para dentro. E enquanto milhões lamentavam a perda da influenciadora, poucos entenderam o verdadeiro recado que sua história deixou, que por trás de cada filtro há uma alma pedindo para ser vista de verdade. Nos dias que se seguiram, as redes sociais se encheram de homenagens. Fotos antigas, vídeos sorridentes, legendas com corações partidos. Mas, em meio a tudo isso, uma mensagem em especial chamou a atenção. Um texto que a própria Bárbara havia deixado agendado, como se soubesse que aquele seria seu último post. Dizia: "Se um dia eu desaparecer das redes, lembrem-se de que eu só queria ser amada como eu era antes de tentar ser perfeita." Aquela frase se espalhou como um grito silencioso. Influenciadores, fãs e até pessoas que nunca a tinham seguido começaram a refletir: por quantas curtidas vale a paz de alguém? Por quantos elogios vale a própria identidade? Uma amiga próxima revelou depois que Bárbara vinha tentando mudar. Ela queria mostrar sua verdade, sem filtros, sem maquiagem, sem máscaras. Mas ela tinha medo. Medo de perder tudo o que construiu. Medo de ouvir que não era mais a Barbie, e sim apenas mais uma. E esse medo é o mesmo que aprisiona milhões de pessoas hoje. Gente comum tentando se encaixar em um molde impossível. Pessoas que comparam seus bastidores com os palcos dos outros, que trocam horas de sono por likes, que confundem atenção com amor. A história de Bárbara virou documentário, debate, hashtag. Mas o que realmente importa é o que ficou depois de todo o barulho. A lembrança de uma mulher que só queria se sentir suficiente e que, no fundo, sempre foi, mesmo quando ela mesma não acreditava nisso. Anos depois, uma seguidora contou que decidiu mudar sua própria vida por causa dela.
Ela apagou suas redes sociais por um tempo, voltou a estudar e disse: "Aprendi que viver é muito mais bonito do que parecer perfeita." É esse o legado que Bárbara deixou, mesmo sem perceber. Uma mensagem que ecoa em cada tela, em cada espelho, em cada coração cansado de fingir. A beleza não está no que mostramos, mas no que suportamos em silêncio. Porque no final a fama passa, o brilho apaga, os números desaparecem. Mas o que permanece é quem fomos quando ninguém estava olhando. E talvez essa tenha sido a maior lição de todas. Que a verdadeira influência não vem das aparências, mas da coragem de ser humano em um mundo que só valoriza o filtro. Bárbara partiu aos 31 anos, mas sua história continua viva em cada pessoa que decidiu se olhar de novo, sem medo, sem filtro, sem pressa e com o coração aberto para recomeçar. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!